Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 10. Segunda carta, né? Coríntios 2. Na verdade é São Paulo, né? São Paulo 2, Coríntios 0, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler agora versículo 1 até o versículo 10. Segunda Coríntios 12, 1 a 10. Assim diz o texto das Escrituras: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Altíssimo Deus, fala-nos nesta hora, Senhor. Nutre-nos, Senhor, com o pão da vida. Dá-nos, Senhor, o alimento espiritual das lições do Evangelho. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Este texto fabuloso, espetacular, das Escrituras Sagradas, que fala da glória de Paulo e também da sua mais tremenda humilhação. Ele fala da sua maior glória e também fala da sua maior humilhação. A vida é assim. Nós, de repente, estamos no alto das montanhas, contemplando as nuvens de cima para baixo, e estamos nos sentindo no topo do mundo, andando altaneiramente, de glória em glória, e então, subitamente, estamos no vale do Jaboque, no vale do sofrimento, da luta, no vale em que somos confrontados com a realidade dura da vida.
E assim seguimos na cordilheira da existência, subindo e descendo, das alturas dos pináculos da glória e da alegria e da felicidade, até os vales sombrios da sombra da morte, em que nós nos sentimos tão pequenos e humilhados, e é como se não valêssemos nada, e é como se fôssemos fracos, frágeis. Certa vez, Kierkegaard, grande pensador cristão do século XIX, escreveu em 1843 no seu livro A Repetição, que houve um dia em que ele se sentiu tão feliz, não havia razão para ele estar feliz, era um dia como outro qualquer, mas parecia que a brisa soprava de uma maneira diferente naquele dia, e ele olhou para as árvores e enxergou as árvores e as plantas de um jeito diferente naquele dia, e os pássaros cantaram de um jeito especial, e ele subitamente se sentiu como que no paraíso. Ele estava em êxtase, muito feliz por alguns minutos, e ele pensou: puxa vida, eu queria que isso durasse para sempre. Nesse momento, um cisco entrou no seu olho e começou a incomodar, e ele passou o dedo e piorou em vez de melhorar, e o seu olho começou a arder e ficou vermelho, e ele por alguns minutos tentou se livrar daquela dor, daquele incômodo, daquela irritação, lavou com água, mas nada resolvia, e ele em alguns minutos se sentiu a pessoa mais miserável do mundo, porque estava com aquele cisco no olho já lhe incomodando há 10 minutos, e ele se sentiu no inferno. E ele pensou: dos píncaros da felicidade, em poucos minutos eu estava nas grutas escuras e trevosas do desespero e da tristeza. Assim Paulo, nesta passagem, tentando defender o seu ministério, este é o contexto, das acusações terríveis que eram feitas contra ele por outros líderes cristãos, por outros apóstolos, que o condenavam por causa do seu ministério entre os gentios. Ele se defende diante daqueles que foram por ele mesmo convertidos e chamados à comunhão cristã, em vários capítulos, no final da segunda carta aos Coríntios, falando dos grandes sofrimentos e das grandes lutas que ele travou por Cristo e em nome do Evangelho, das suas viagens, das 145 chibatadas que levou, dos naufrágios, das prisões, dos apedrejamentos, das perseguições. E então, no verso 12, ele diz: eu não estou me gloriando. Se eu fosse me gloriar, eu me gloriaria, não em mim, mas daquilo que Cristo tem feito na minha vida, me trazido para perto de Deus, me feito gozar da companhia de Deus, tem me feito ascender até os céus, com visões e revelações, diz Paulo. No verso 2 ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Nós sabemos que Paulo está falando dele mesmo, porque no verso 7 ele começa dizendo: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. De modo que ele está se referindo, este homem que ele diz que conhece, é ele mesmo.
E é interessante que ele diga que conhece a si mesmo, porque é um desafio conhecer-se a si mesmo. Já diziam os gregos: conhece-te a ti mesmo, note-se ao tom. Frase fundamental do pensamento do filósofo Sócrates, que ele havia lido em um templo em homenagem ao deus Apolo, lá na Grécia, e ele disse: é isto, este é o segredo da sabedoria, conhece-te a ti mesmo, porque nós não nos conhecemos. É por isso que hoje estávamos falando na escola dominical, que no Apocalipse capítulo 2, nos é prometido, por Cristo, a entrega de um novo nome. Isso significa a nossa identidade, que Deus conhece, a nossa nova identidade em Cristo, porque em Cristo nós somos nova criatura. Isto significa, na vida espiritual, a identidade que nós temos em Cristo e que nos é dada conhecer por Cristo, porque Cristo nos revela os nossos pecados, revela a nossa humanidade, tudo aquilo que somos, e também os nossos potenciais, os nossos talentos, as nossas virtudes, e assim nós somos fortalecidos para sermos mais e mais aquilo que Deus quer que sejamos, e aquilo que podemos ser. Por isso que disse Dostoiévski, um grande cristão ortodoxo russo do século XIX, amar alguém é vê-lo como Deus o concebeu. Porque Deus nos concebe de uma forma perfeita, mas o pecado não permite que sejamos como Deus nos concebeu. Mas em Cristo, nós reencontramos os potenciais por causa da nossa redenção em Cristo. Somos ao mesmo tempo justos e pecadores, como dizia Lutero, e podemos, apesar do pecado, desenvolver em Cristo nossos potenciais, nossas virtudes, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. Podemos nos aperfeiçoar espiritualmente, e no dizer de Pedro, na sua segunda carta, até mesmo somos convidados a compartilhar da glória de Deus, ser coparticipantes da natureza divina. Em Cristo, não pensemos que somos divinos por natureza, como sugerem algumas religiões e seitas. E o novo livro do Dan Brown, o autor do Código da Vinci, agora escreveu um novo livro, que é outro best-seller, O Símbolo Perdido, que fala sobre a maçonaria e ensina a divindade natural do homem. Nós cristãos acreditamos na divindade do homem, mas uma divindade que é oferecida em Cristo por Deus. Como já dizia Atanásio, Deus se fez humano para nos tornar divinos. Mas esta divindade não é nossa por natureza. Nós só temos acesso a esta coparticipação da natureza divina na medida em que nos tornamos um com Cristo, na nossa união mística e misteriosa com Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Glória de Deus. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. O que é este terceiro céu? Vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, como se fosse uma nota de rodapé, para entendermos bem esta passagem. Nós não sabemos. Não sabemos como é o céu. Não entendemos o que Paulo quer dizer. Mas pastor, o senhor não entende a Bíblia? Então por que o senhor está aí pregando, se o senhor não entende a Bíblia? Meus irmãos, não sou eu. Ninguém entende muitas passagens bíblicas. Ah, como é bom sermos fracos. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Ai daqueles que querem fazer crer aos outros que sabem tudo, que têm todas as respostas, que entendem todos os versículos da Bíblia,
que tem todas as respostas para todas as perguntas teológicas e metafísicas. Eu não tenho. Deus tem todas as respostas, mas eu sou humano, assim como vocês. Nós não temos todas as respostas. Quando sou fraco, então é que sou forte. Não sabemos o que Paulo quer dizer. Talvez ele queira dizer, dizem alguns comentaristas, que este terceiro céu é o céu dos anjos, que é o céu onde habita o Senhor nosso Deus. Porque o primeiro céu é o céu das aves, é o céu das nuvens, é o céu dos aviões. E o segundo céu é o céu dos astros, do sol, da lua, dos planetas, das galáxias. E o terceiro céu, então, seria o céu de Deus e dos seus anjos. Talvez o terceiro céu seja um terceiro estágio dos 7 céus de que falava a Idade Média. Por isso, fala-se tanto no 7º céu. O 7º céu seria o último e o mais glorioso dos 7 degraus, das 7 esferas celestiais. Posteriormente, Dante Alighieri, no seu grande poema medieval, escrito em 1320, a Divina Comédia, na terceira parte, a primeira parte é o inferno, a segunda parte é o purgatório, que nós não acreditamos existir, e a terceira parte é o paraíso. E neste poema, nesta peça literária, Dante vai até o inferno, depois sobe o monte do purgatório, esse poema ficcional, que talvez seja uma metáfora literária da vida espiritual do homem, e depois acende as 9 esferas do paraíso, cada uma delas regida por um grupo de anjos, que receberam por parte do pensador chamado Pseudo-Dionísio Areopagita, da Idade Média, a designação de 9 categorias de anjos. Por especulação humana, ele dizia que eram os anjos, os arcanjos, os principados, as potestades, os tronos, as virtudes, os poderes, os querubins, os serafins, uma hierarquia dos anjos, cada um destes anjos, deste grupo de anjos, reinando sobre uma diferente esfera ou dimensão celestial. E Paulo talvez então tivesse ido a essa terceira esfera, terceira dimensão celestial, mas o importante é que ele diz que foi arrebatado ao paraíso. A palavra paraíso, que vem do persa pardesus, é daí que vem a ideia do paraíso, e esta palavra grega, paradeisos, que deu a nossa palavra latina, paradisos, que deu o português paraíso, quer dizer, na verdade, jardim murado. Jardim murado. É isso que quer dizer paraíso na língua persa. E naquela época havia uma expressão: ser convidado ao paraíso significava ser convidado para passear no jardim murado, que era o jardim do rei. Só os grandes nobres, os grandes reis, os grandes príncipes tinham um jardim particular, murado e com portão, aonde só os seus convidados podiam passear. Eram jardins lindos, muito bem tratados. E assim o Senhor diz também possuir o seu jardim, e Ele convida os seus para passearem com Ele no jardim, assim como o Senhor nosso Deus diz no Gênesis, que passeava com Adão no jardim do Éden ao cair da tarde. Paulo foi convidado para passear no jardim do Senhor, foi arrebatado, e lá ele ouviu de Deus palavras inefáveis, isto é, palavras indescritíveis, palavras indizíveis. Não é possível comunicar certas experiências com Deus, certas experiências da vida de oração, da vida do estudo da palavra, da experiência da presença de Deus. Às vezes, quando estamos
vivendo as angústias ou a glória da companhia de Deus no passeio, no jardim do nosso coração, plantado ali pelo próprio Senhor, nós ouvimos palavras inefáveis, que não podem ser comunicadas. Na verdade, que não é nem lícito ao homem referir, isto é, não é nem permitido ao homem referir. Se tentássemos comunicar, não conseguiríamos. E se o fizéssemos, estaríamos fazendo algo ilícito. Estaríamos transgredindo aquilo que a palavra diz. Muitas vezes as pessoas vêm falar comigo sobre experiências místicas espetaculares que tiveram com Deus. E eu digo a essas pessoas: não conte para ninguém. Não conte para ninguém, esta experiência é sua. As pessoas às vezes querem contar, e os outros, em geral, pensam que essa pessoa está maluca. Guarde esta experiência para você, ela é sua. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. E do píncaro da glória, Paulo agora vai ao vale do sofrimento e da fraqueza. Ele diz: se eu vier a gloriar-me, eu não seria tolo, eu não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. É errado então dizer a verdade, mas eu me abstenho. Eu me abstenho de me gloriar. Me abstenho porque não quero que as pessoas pensem de mim mais do que aquilo que elas podem ver ou aquilo que de mim elas ouvem. E então ele diz que se gloriará de nada, a não ser das suas fraquezas. E entre elas, uma fraqueza que ele destaca das demais, e que ele chama o espinho na carne. Nós não sabemos que espinho é este, do que é que Paulo está falando. Na Idade Média, as pessoas achavam que esse espinho na carne de que Paulo falava era composto de tentações carnais, de natureza sexual, porque Paulo era solteiro. E certa vez ele disse em uma de suas cartas que gostaria de ser casado como Pedro, por exemplo, mas que não era. Provavelmente não era isso. Já Calvino diz em seus textos que esse espinho na carne é uma referência às perseguições que Paulo sofria. Talvez porque Calvino também sofria perseguições. Ele assim interpretou o espinho na carne de Paulo: perseguições, incompreensões, as coisas que diziam contra ele. Pode ser isso, mas provavelmente não. Talvez já na patrística, gente como Tertuliano e Jerônimo tinham a resposta certa. O espinho na carne era um problema físico, uma enfermidade. Não sabemos, como eu disse, não sabemos. Como é bom poder afirmar que nós não sabemos. Quando sou fraco, então é que sou forte. Mas temos teorias, hipóteses. Provavelmente era um sofrimento físico. Nós sabemos que Paulo foi descrito no famoso texto Cartas, os Atos de Paulo e Tecla. Na verdade, um texto que não é da Bíblia, como um homem baixinho, careca e vesgo. Não sabemos se essa descrição é exata, mas sabemos que não havia em Paulo nem aparência nem formosura.
Isto nós sabemos. E também sabemos que... eu esqueci de dizer que ele era gordo também, né? Eu acho que é importante lembrar. E Paulo, no entanto, talvez tivesse uma deformidade nos olhos. Nós sabemos que Paulo refere-se nas suas cartas a um possível problema na vista, talvez uma conjuntivite crônica, talvez um esbugalhamento dos olhos, talvez uma miopia muito aguda. Nós não sabemos, mas Paulo poderia estar se referindo a isso quando fala do seu problema na carne. Outros dizem que Paulo sofria de dores de cabeça insuportáveis devido a acessos de malária que haveria sido contraída por causa de suas viagens missionárias. Outros falam em epilepsia. Enfim, há muita especulação e não nos cabe aqui definir, mas sabemos que este espinho na carne era algo terrível para Paulo. Ele diz que este espinho lhe foi dado ou foi permitido por Deus para que ele não se ensoberbecesse. Existe uma ameaça terrível a todos nós, que é a soberba, o orgulho. Ele é um dos chamados 7 pecados capitais. O que seriam os 7 pecados capitais? Tendências pecaminosas da alma humana, que nascem no fundo do eu interior, que vêm do coração, e são chamados capitais porque eles têm o poder de amortecer, paralisar e destruir a vida espiritual dos crentes. Eles são o orgulho, a inveja, a raiva, a preguiça, a luxúria, a glutonaria e a avareza. E estes 7 pecados são lembrados pela teologia monástica da Idade Média como as 7 grandes ameaças para o crescimento espiritual, paralisadoras do crescimento espiritual. Que coisa horrível é a soberba, é o orgulho, que impede a humildade, elemento sem o que é impossível servir ao Senhor, é impossível ser feliz e bem-sucedido nos caminhos de Deus. E então, para que Paulo não se tornasse soberbo e orgulhoso por causa da grandeza das revelações, lhe foi posto um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás, que poderia ser chamado de anjo do diabo. Anjo do diabo, porque o mensageiro em grego é um anjo. Para esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. Também Pedro, nos evangelhos, Jesus diz a ele, no fim de seu ministério: Pedro, Satanás reclamou-te para te joeirar. Vocês sabem o que quer dizer joeirar? Para te passar na peneira. Para te passar na peneira. Mas o sofrimento, quando ele é oferecido a Deus, quando ele é, não em si mesmo, mas quando ele é vivido na companhia de Jesus, andando com Jesus no jardim do Senhor, ele traz crescimento. Assim como Cristo no deserto, sofrendo as provações do diabo, nós somos provados. E esta provação traz luta, sim, crescimento pela luta. É por isso que eu coloquei aqui no nosso boletim esse poema. Nas tribulações nós sofremos os espinhos na carne que nos são dados. As coisas acontecem na hora certa na nossa vida.
exatamente quando